Lemos com grandes poderes. Kick-Ass é uma série de histórias em quadrinhos escrita por Mark Millar e ilustrada pelo John Romita Jr. Foi publicado pela primeira vez em abril de 2008, pela Marvel Comics sob o selo adulto Icon. A premissa da história é o seguinte: e se existissem super-heróis ou anti-heróis no mundo real, combatendo o crime e ajudando os fracos? Você já deve ter ouvido essa premissa 1 milhão de vezes. Quem nunca leu Watchmen ou V de Vingança? De todas as produções de Millar já publicadas, Kick-Ass é uma das mais representativas HQs do estilo desse autor escocês, que escreveu grandes sucessos para a Marvel, como Supremos e Guerra Civil. A história de um garoto comum que decide virar super-herói faz referências ao Homem-Aranha, com a diferença que aqui, apesar da inocência do protagonista, o mundo real faz dançar conforme as regras do jogo. A vida do alter ego. Dave Lesinski é o típico garoto comum e excluído de seu colégio, que mora com o pai viúvo, o Sr. Lesinski, um homem muito honesto e bondoso, que como todo pai quer o melhor para seu filho. Dave é um garoto praticamente sem vida. Seus únicos passatempos são ficar em seu quarto ou ir na loja de quadrinhos, e frequenta a escola como todo jovem de sua idade, quase sempre, para não dizer toda hora, acompanhado por seu grupo de amigos, com destaque para Marty e Todd. Sem falar que é considerado um stalker, por estar sempre de olho nas garotas de sua escola, principalmente em Kate, por quem é apaixonado, e também tem a professora de inglês. Ele não é bom em quase nada e também não é muito esperto. Ele é mesmo um garoto comum, ou pelo menos sem motivação. Mesmo sendo loser aos olhos da sociedade, Dave possui um senso de justiça muito alto. E sendo inveterado por histórias de super-heróis, o garoto é influenciado a realizar a ideia de se transformar em um herói da vida real, combatendo o crime em Nova York. Mas quem conhece a HQ ou assistiu o filme, sabe que tem um problema nessa ideia. Dave não possui nenhum poder e nem habilidade de combate, apenas 2 bastões que ele mal sabe usar e uma capacidade maior de ser chutado. Então será que Dave irá acabar com a injustiça de Nova York e se tornar o herói que ele sonha ser? É o que vamos ver. O nascimento do Chuta-Bundas. A HQ começa com Dave questionando o porquê de não existir pessoas que querem ser super-heróis. E então olhamos e de repente ele está sendo torturado, e de uma forma bastante bruta e sádica, por capangas que dizem ter perdido muito dinheiro por causa do Kick-Ass. Então voltamos no tempo, onde Dave ainda deixava os super-heróis na ficção, e achava uma boa ideia se tornar um. Um belo dia, Dave se pergunta por que ninguém nunca tentou ser um super-herói no mundo real. Tipo, com tantos gibis, filmes e tudo mais, como é possível que ninguém tenha pensado nisso? Seus amigos, igualmente nerds, acham que o cara que tentasse teria sua bunda chutada. Mas Dave não concorda com essa ideia. Ele vai para casa pensando, por que a maioria das pessoas treinam para um trabalho do qual elas vão reclamar todos os dias? Será que isso faz mais sentido do que seguir os seus sonhos e fazer um pouco do bem ao mesmo tempo? Dave diz que não quer ser advogado, nem gerente bancário, ou mesmo um fritador de hambúrgueres. Sem ofensas. Se nós temos apenas uma vida, deveríamos usar da maneira que queremos. Todos já pensamos como seria nosso mundo se super-heróis existissem entre nós. Outros, como Dave Lesinski, vão mais fundo e mostram o que acontece quando se quer ser um herói. E com isso, em instantes temos uma trama divertida e violenta. A história conta a vida de Dave Lesinski, um jovem nerd, que resolve fazer algo para mudar o mundo. Ele resolve ser um super-herói da vida real. Com a ideia de se tornar um herói, Dave compra a roupa de mergulho verde e amarela no eBay. E enquanto seu pai saía para fazer a ronda noturna, Dave saía às ruas para combater o crime. Não houve quase nada para fazer nas primeiras semanas, a não ser ficar nos telhados se acostumando com o traje. Dave ficou tão empolgado que agia como herói a todo momento. Exemplos: escondendo sua identidade secreta, indo para a escola com o uniforme de Kick-Ass por baixo das roupas normais, e começou a fazer exercícios físicos no ginásio da escola, tentando ganhar músculos. E as manhãs eram gastas tentando criar um nome legal de super-herói. Dave esqueceu que a vida era chata, e meio que abandonou sua antiga rotina. Se sentia feliz, e se manteve ocupado na semana seguinte. Mas descobre que ser um super-herói não é fácil. Logo na sua primeira tentativa é espancado, esfaqueado e atropelado. Precisando passar por cirurgias e ficando entre a vida e a morte. Digamos que qualquer pessoa com bom senso teria parado por aí. Mas isso não é o bastante para deter Dave, que resolve voltar a combater o crime depois de um momento de negação, agora armado com 2 bastões. Ele acaba ganhando reconhecimento após um vídeo que começa a circular na internet, em que ele aparece protegendo um homem de ser espancado por 3 marginais. Então nasce o Kick-Ass!
O mundo assiste ao ato heróico do garoto que não desistiu. Ele se tornou o primeiro herói da vida real. Dave se sentia orgulhoso e feliz. O próprio Dave mudou. Ele estava se dando bem com o pai e estava se tornando confiante, ouvindo notícias de que o mundo estava entrando nos eixos da paz por causa do valentão americano. Todas as mídias amavam o herói, eram só elogios. O Kick-Ass virou moda, e como toda modinha, Kick-Ass inspira uma legião de imitadores. A maioria simplesmente curte se fantasiar e se exibir por aí como cosplays. Alguns inclusive partindo para um lado mais, digamos, pervertido. Com o mundo precisando de um herói, Dave passa a usar o MySpace como central de reclamações para fazer suas quests. A missão de Kick-Ass essa noite era ensinar uma lição a Ed, que importunava a ex-namorada fazendo ligações ameaçadoras. Mas ele não sabia que Ed era chefe de uma mini-gangue. Então Dave chega ao seu destino. E mal sabia ele que aquele apartamento iria mudar sua visão de herói da vida real. Para sempre. Para sempre. Dave consegue encontrar Ed e sua gangue. Mesmo inseguro, Kick-Ass os confronta com gás de pimenta. Mas é tudo em vão, e dessa vez seria o fim do herói. Quando de repente aparece a personagem mais legal da HQ, a Hit Girl. A fusão do Rambo com a Polly Pocket. Mindy McCready, a Hit Girl, simplesmente mata todos ali, com a ajuda de seu paizão e mestre Big Daddy. Eu não vou contar o que ele é de verdade, e as motivações dele, porque quem só assistiu o filme tem uma noção diferente do que ele é, o que é muito diferente na HQ. Bom, diferente de Kick-Ass, a Hit Girl parte para matar sem piedade, fazendo tudo parecer uma brincadeira de criança, com um vocabulário bem adulto. Depois da chacina, e de Kick-Ass descobrir que não era o único vigilante em atividade, é desse ponto que começa o desenrolar da história, onde Dave será o pilar principal para uma reação de efeitos para heróis do mundo real, no sentido mal da coisa. A notícia de que vigilantes estão acabando com os crimes da cidade chega ao italo-americano Johnny G, chefão da máfia. Logo que repara nos acontecimentos, já ordena que Hit Girl e Big Daddy morram, e Kick-Ass só é taxado de começar isso tudo. Coitado, ainda não tinha feito nada, a não ser colocar a moda em prática. Enquanto Hit Girl e Big Daddy faziam um trabalho sujo, Dave começa a ter problemas com seu ego heróico, com a chegada do maconheiro Red Mist, filho do Sr. G, um herói praticamente completo, mais ou menos. Os dois passam a se dar bem depois de um tempo, até Red Mist trair Kick-Ass e mostrar quem ele realmente é, o filho do Sr. G, Chris Genovese. Então Kick-Ass estava mais uma vez encrencado, com Big Daddy pedindo ajuda desesperadamente, até que Mindy tenta agir, e acaba sendo fuzilada e sentindo muita dor, coisa que o seu pai a havia treinado para resistir. Então Mindy é jogada pelo impacto da bala para fora do quartel-general. Big Daddy e Kick-Ass ficam desesperados, e Chris, ou Red Mist, adora tudo que está acontecendo. Que cara sádico. Então o Sr. G resolve que vai torturar os dois como uma vingança pessoal. Então ele manda chamar o Bob Quebra-Nozes. Então começa a tortura. Kick-Ass é eletrocutado de uma maneira bem mais dolorosa do que a de costume. Em meio ao sofrimento, Big Daddy conta quem ele é realmente, e então é executado com um tiro na cabeça. Isso é muito violento. Chocado com aquilo, Kick-Ass é novamente espancado. Então, quando iria dar adeus à sua vida, Hit Girl aparece, matando todos os capangas do Sr. G. Então ela e o que restou de Kick-Ass escapam, deixando o corpo de Big Daddy para trás, e só levando seu desejo de vingança. E assim que saem, já vão direto para o prédio do Sr. G. Lá todos recebem uma ligação da Hit Girl. Ela diz que é melhor todos terem feito as pazes com Deus, porque ninguém vai sair vivo de lá. Então todos os caras do mal se preparam, enquanto Kick-Ass e Hit Girl pegam um elevador, que os levará para a batalha que tanto Dave quanto Mindy querem, para vingar Big Daddy e as bolas de Kick-Ass. E é nessa parte que Hit Girl mostra toda a sua sede de sangue, e realiza até atos chocantes para uma garotinha da idade dela. Ela e Kick-Ass vão com tudo, a matança desenfreada começa, Kick-Ass luta contra Chris, e Hit Girl luta contra tudo que se movia. Kick-Ass vence a batalha contra Chris, e parte para ajudar Hit Girl. A garota é imobilizada pelos capangas do Sr. G, sendo espancada e xingada com muita violência. O Sr. G se vangloria de ser melhor que eles, até que Kick-Ass aparece, solta a frase de efeito e se vinga do Sr. G atirando no saco dele. E Hit Girl ouve o finishing e aplica o fatality em todos os inimigos. Yeah! Com o fim da batalha, Hit Girl mostra o seu lado de criança, que ainda vivia dentro dela. Ela pede amparo a Kick-Ass, que suspira aliviado com o fim de tudo aquilo. E mais uma vez o mundo vê pela globosfera o ato heróico de Hit Girl e Kick-Ass. Bom, eu paro por aqui com Kick-Ass 1, porque o final tem muitas divergências com o filme. A partir daqui eu deixo com vocês. Kick-Ass está recheado de momentos e situações cômicas, como quando Dave se passa por homossexual para ficar sempre perto de Kate, e sua descoberta de que pular um prédio não é nada fácil. Mas também está recheado de momentos irreais, mas igualmente divertidos, que dão tom da ação e geram boa parte da grande violência.
e o equilíbrio desses momentos acaba sendo um dos fatores de sucesso dessa história. Os desenhos de John Romita Jr. e as cores caprichadas tornam o trabalho ainda mais especial. No Brasil, Kick-Ass foi distribuído pela Panini em uma edição especial, em um encadernado de capa dura muito caprichado por sinal. Como dito antes, é uma história cômica e violenta, com traços bonitos e uma boa história que vale muito a pena de serem conferidas. Além de mostrar uma realidade que não é nova ou revolucionária, mais diferente do que vemos no universo das HQs. Kick-Ass é um ótimo HQ do gênero e no final das contas a arte de John Romita e o roteiro de Mark Millar nos entregam uma história violenta e totalmente no contexto da realidade. Mais ou menos. É jogado na cara que todos ali são fracassados, e se você se identificou com alguém, você não vai achar o final nem um pouco legal, mas justo para tudo aquilo. Agora vamos para Kick-Ass 2. Let's go. Agora não teremos spoilers. A primeira HQ foi um sucesso mundial, apresentando super-heróis que vivem no mesmo universo que eu e vocês, só que mais visceral e realista, com uma pergunta pertinente que resume bem o que é a primeira HQ. Por que ninguém nunca pensou em ser um super-herói, hein? Agora voltamos ao mundo que Dave nos proporcionou conhecer. Kick-Ass 2 segue de onde a primeira HQ parou. Ou seja, diversos outros heróis apareceram seguindo o exemplo de Kick-Ass e Hit Girl. A primeira parte da história nos introduz a essa nova realidade, da qual Kick-Ass continua fazendo parte, ao contrário de Mindy, que tenta entre aspas viver de uma maneira normal. Enquanto isso, uma equipe de super-heróis, chamada Justiça para Sempre, é criada pelos ex-mafiosos e capangas do Sr. G, o Coronel Estrelas e o seu irmão, Tenente Listras, que tem fortes razões para formar essa liga de super-heróis. Já Chris, o ex-Red Mist, passa a usar a alcunha de Motherfucker, e passa bastante tempo viajando e se preparando para ter sua vingança contra Kick-Ass e Hit Girl, criando sua própria liga de super-vilões. Isso já é o bastante para termos uma história com boas lutas. Temos a volta de amigos e inimigos como Marty e Todd, que agora se juntam a Kick-Ass para combater a injustiça, e nessa HQ o pai de Dave tem um destaque maior. Já Mindy vive um dilema, sendo forçada a abdicar de sua vida paralela e agir como uma garota comum. Vemos o quão difícil é para ela abandonar tudo que conheceu durante sua vida, por seus entes queridos, sacrificando tudo que havia sido. Mindy também começa a treinar Dave para que ele se torne B10 e combata o crime usando os punhos. Aqui temos mais personagens com jeitos e trejeitos diferentes, e até carismáticos. O sentido de vingança é bem explorado, e as escolhas que cada um faz, o dilema da Hit Girl e o que o Dave fez de sua vida. Será que vale a pena todas as mortes que ele causou? E até onde ele e Motherfucker estão dispostos a ir? Esta HQ é bem mais violenta e explícita do que a anterior, por isso não é recomendável para pessoas que tenham o estômago fraco. Ou sei lá, não sei quem quer. Por mais que tenha elementos inacreditáveis, comuns para qualquer HQ, mantém também aquela pegada realista que tanto nos conquistou. O traço original e marcante de John Romita Jr. é atordoante e nos faz imergir na história. E o roteiro de Mark Millar é mais enxuto do que o anterior. A grande sacada dessa HQ foi usar a metalinguagem, com o incrível ritmo que as coisas vão acontecendo. Ainda melhor do que na edição anterior, realmente é muito bom. Kick-Ass por vezes se leva mais a sério e mostra elementos mais comuns da nossa realidade, do que qualquer outra HQ. Para mim faz mais sentido existir um cara como Kick-Ass do que alguém como Batman, por exemplo. Mas eu quero acreditar no Batman. Um dos pontos fortes dessa HQ é a tensão crescente, capítulo a capítulo, que culmina com um final épico, e que vem o terceiro volume, que estreia esse mês. Yeah! Novos universos! Vamos agora para uma coisa ruim. Kick-Ass The Game. Não. A turma de Kick-Ass vai parar no mundo dos games, em Kick-Ass The Game. Lançado para PS3, o jogo suga do sucesso do filme e das HQs, com um roteiro improvisado e a jogabilidade e com um sistema de câmera precário. O gráfico também não contribui. A única coisa legal são as artes, que mesmo sendo legais não ajudam em nada. No game você pode jogar na pele do Kick-Ass, da Hit Girl e com Big Daddy. Mas é praticamente a mesma coisa, já que os personagens não se diferenciam em nada. Só em algumas coisas, né, mas... O game mal dura 1 hora, e é fora a facilidade com que pode ser concluído. Esse é mais um jogo feito às pressas, e só vale a pena pra quem é muito fã, mas muito fã mesmo. Prefiro jogar X-Men Legends. Realmente, Kick-Ass The Game é um chute na bunda. Não! Kick-Ass no cinema. Em 2010 foi lançado Kick-Ass, ou Kick-Ass Quebrando Tudo, filme baseado na HQ de Millar, protagonizado por Aaron Johnson e pela gatinha da Chloe Moretz. O filme passa muito bem a ideia da HQ, com divergências na história, é claro. O que é compreensível, já que é uma adaptação, ainda mais porque o filme tem um ritmo muito bom, com a boa direção de Matthew Vaughn e as ótimas atuações que passam bem o que é aquilo tudo que está acontecendo. O filme tem situações bem cômicas e, por vezes, desesperadoras. O filme também conta com uma ótima soundtrack, ou trilha sonora. Mesmo que o filme seja mais light do que a HQ, a violência física de Millar está lá. Mas o que brilha mesmo no filme é a Hit Girl. Ela arrasa tudo, já que Dave é só um personagem para que o público se identifique. Até na HQ isso é colocado desde o início.
Essa deve ser a razão porque a Hit Girl deve ser tão legal, já que Dave sempre está olhando para ela, como a gente olha. Ou seja, a gente é o Dave. Eu acho que é. Continuando. No filme temos muitas coisas diferentes, como personagens diferentes, com histórias de vida diferentes, principalmente o Big Daddy. E até nomes como Frank D'Amico e Chris D'Amico. E principalmente para quem leu o HQ deve ter notado muita coisa. Principalmente o final, que no filme é gratificante, e na HQ é uma depressão só. Mas quem se importa, o filme é awesome, e vale muito a pena ser conferido. Para o próximo. Em setembro desse ano chegará nos cinemas Kick-Ass 2. Pelo trailer e clips que eu vi tirando algumas coisas, parece que o filme ainda vai continuar seguindo a trama com algumas divergências. A Hit Girl tá sensacional. E o Jim Carrey é o Jim Carrey, um pouco mais velho. E dá pra ver como vai ser o visual dos personagens. O Christopher Mintz aparece como Motherfucker, e também dá pra ver a Mother Russia, e o Marty como Battle Guy. E a Liga da Justiça para sempre, ou Eterna se você preferir assim. Além de mostrar o Kick-Ass vestindo partes da armadura do Big Daddy, e dando socos e voando. Então é isso, Kick-Ass e sua turma estão de volta. Agora só nos resta aguardar e torcer para que este filme seja tão bom quanto o primeiro. E só para finalizar, este mês sai a terceira e última edição das HQs do Kick-Ass. Finalmente teremos a conclusão para tudo aquilo que Dave começou. Kick-Ass nos mostrou um mundo possível, mas que se tornou um pesadelo. E mesmo com toda a empolgação, será que isso, tudo que o Kick-Ass fez valeu a pena? Os sacrifícios e perdas em procura de vingança e redenção, a HQ de Miller, com os desenhos de John Romita, nos mostram que tudo isso nada mais é do que loucura, e que Kick-Ass nada mais é do que uma ideia manifestada pelo mundo. O Big Little Show aprova Kick-Ass, porque o mundo que queremos talvez seja o mundo que merecemos. Até a próxima.